Segundo Crônicas, capítulo 28. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa, pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota, porque Peca, filho de Remaías, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor Deus de seus pais. Zicri, homem valente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, a Azricão, alto oficial do palácio, e a Elcana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam dele grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Odete, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmo culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adai, contra os que voltavam da batalha. E lhe disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo dos príncipes e de toda a congregação.
homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e beber, e os ungiram a todos os que por fraco não podiam andar. Levaram sobre o jumento a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Naquele tempo, mandou o rei Acaz pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Pois vieram de novo os edomitas e derrotaram a Judá. E levaram presos em cativo. Também os filisteus deram contra as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e as suas algemas, Timnás e as suas aldeias, e Gizu e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Síria, porém isso não o ajudou. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz, pois ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudaram, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaço e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia.